Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos juntos para mais um devocional, considerando os livros de Esdras e Neemias, lembrando que na Bíblia hebraica esses dois livros compunham apenas uma única obra, mas nas nossas Bíblias ocidentais elas são divididas. E hoje vamos fazer a nossa reflexão com base já no livro de Neemias. Vamos pensar em alguns versículos do capítulo 2 de Neemias, mas fazendo uma análise mais contextual e o principal, que lições podemos tirar, extrair do livro e aplicar em nossas vidas, que nos conecte, nos eleve ainda mais a nossa dedicação, a nossa devoção ao Senhor, nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Mestre de nossas vidas. Quero, antes de dar o tema, fazer a seguinte pergunta. Você já se viu um tanto receoso ou muitas vezes com medo diante de um projeto que aparentemente pareça muito grande, elevado demais para a sua capacidade, para as suas condições, e você ficou um tanto que receoso a se engajar, a fazer parte, a se envolver nessa empreitada, nesse projeto? Já sentiu esse receio quando alguém chegou diante de você e propôs: olha, eu tenho aqui um projeto, mas que não dá para ser feito a poucas mãos. Precisamos mobilizar muitas pessoas e estou contando com você. Você ouve o projeto, vê a sua complexidade, vê os desafios que está presente nele, e você olha para si mesmo, reconhecendo as suas limitações, e tem um certo. A primeira coisa que vem na sua mente é: eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Essa é a nossa proposta de hoje, com o seguinte tema, sobre empreender com coragem o bom projeto do Senhor. Vamos ao texto. Neemias, então, capítulo 2, verso 17 e 18. Diz o texto: Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Rápido contexto. Quando o imperador Ciro deu a ordem para a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém, essa ordem foi dada, e o Zorobabel, aquele que em devocionais anteriores eu disse ser ascendente do Senhor Jesus Cristo, Zorobabel, um dos descendentes do rei Davi, Zorobabel, com um grupo de judeus israelitas, foram num primeiro momento para Jerusalém e iniciaram a reconstrução do templo, chegando a construí-lo de tal forma que ele fosse usado para o culto, usado para adoração, usado para ofertas de holocaustos. Tinha condições de uso, mas não estava de todo
acabado. Os primeiros vimos que quem era daqueles velhinhos mais antigos que estavam antes da deportação, do exílio promovido por Nabucodonosor, viram com seus olhos o templo de Salomão, a beleza que era aquele templo. E esses estavam já velhinhos, porque passado os 70 anos de exílio, de cativeiro, viram aquela obra parcialmente concluída por Zorobabel, olhando para aquele templo e lamentando que em nada se comparava com o templo de Salomão. A continuidade de dar acabamento a esse templo ficou embargada, a continuidade da obra, e 68 anos depois de Ciro ter dado a ordem, com Zorobabel indo com a primeira leva, 68 anos depois, Esdras, o sacerdote Esdras, com um segundo grupo que estavam na Babilônia, vão para Jerusalém, numa comitiva por volta aí de umas 2.000 pessoas, mas que levava muitos recursos que então agora o rei Artaxerxes também dá ordem para que Esdras volte, regresse para Jerusalém e dê continuidade ao embelezamento, ao acabamento do templo. E fizeram então, concluíram, e vimos no devocional de ontem que concluída a obra de embelezamento do templo, antes de fazer a dedicação, Esdras ora e rememora tudo que aconteceu, que levou o povo ao cativeiro, à destruição daquele templo que agora estava com a obra acabada, e ele se humilha diante de Deus em empatia com todo o povo que transgrediu, ora, se consagra e depois celebra a misericórdia, a bondade de Deus, de agora estar com o templo edificado. Bem, nesse contexto e nesse meio tempo, enquanto Esdras estava em Jerusalém, Neemias, ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Ele era aquele que estava ao lado do imperador persa e servia-lhe à mesa, cuidava das particularidades mais pessoais do rei. Era aquele que estava ao lado do rei quando o imperador ele se banqueteava, ou mesmo quando ele atendia em audiências os seus súditos. De Jerusalém, pelo irmão de Neemias, lhe chega notícias lá na Pérsia do estado dos muros de Jerusalém, e que o templo já havia sido acabado, reconstruído, mas a cidade estava desprotegida, com os muros e suas portas todos destruídos desde o tempo do domínio babilônico por Nabucodonosor. Essa notícia em que quem estava em Jerusalém não deram continuidade em reconstruir a cidade, o muro, embora começaram bem, começaram pelo certo, em restaurar o altar, em restaurar o templo, em restaurar a adoração, o culto ao Senhor, mas a cidade em si ainda estava no chão, né? E isso simbolizado pelos muros. Isso comoveu e entristeceu demais o coração de Neemias, em que, como o início do capítulo 2 fala, que pela primeira vez
ele se apresentou diante do rei, como costumeiramente fazia, e o rei percebeu a tristeza nos seus olhos e perguntou o que estava acontecendo, e ele conta da situação deplorável que se encontrava a cidade de Jerusalém. E mais uma vez, o povo de Deus, e aqui na pessoa do líder Neemias, líder que esse destacamento de liderança aconteceria logo adiante, mais uma vez o povo e Neemias encontrou o favor do imperador, do rei persa, o favor esse que sabemos que numa instância maior foi Deus moldando, quebrantando, convencendo o coração do rei a dar o favor. Bem, o imperador diz para Neemias: o que você quer? E Neemias fala: eu quero ver a cidade reconstruída, a cidade reedificada, que nós como povo tenhamos mais uma vez uma identidade. E nesse favor alcançado do coração do rei, o rei Artaxerxes diz: tudo bem. Quanto tempo isso vai durar? E Neemias fala: vai durar tanto tempo. Então vá. E aí Neemias, mais ousado: mas eu precisaria de algo mais. Precisaria de suprimentos, que o rei, por favor, me desse cartas para que no meio do caminho, na onde a floresta guardada, a madeireira, né, guardada pelo rei, que ali eu pudesse ter suprimentos, e ao mesmo tempo que o rei me desse cartas para que todo aquele que me viesse perguntar com que autoridade eu esteja fazendo a reconstrução do muro, que eu possa comprovar documentalmente que essa autoridade veio de ti, ó rei. E o rei dá-lhes as cartas para que comprove que tudo isso estava sendo feito com o aval do rei. Bem, então Neemias sai da Pérsia com mais uma comitiva. Pelo caminho ele pega o suprimento necessário, as madeiras necessárias para a reedificação do muro, e ele chega tempos depois em Jerusalém. E aqui nessa leitura do verso 17 é o contexto em que ele reúne com a liderança que estava lá em Israel e expõe todo o plano, expõe todo o projeto, mas deixando claro que a mão de Deus, ele contava com o favor de Deus, que, como aqui na frase destacada, contando a eles que Deus estava com ele, a bondade de Deus estava com ele, embora já tendo dado um relatório do desafio que era reedificar esses muros, até porque Neemias sabia que em Jerusalém havia opositores, porque tinham lá em conluio com os principais líderes, dentre os persas mesmo, havia um certo conchavo, uma politicagem, em que de alguma forma eles ganhavam pessoalmente favores, influência ou mesmo recursos para manter a cidade do jeito que estava. Isso incomodou muito o coração de Neemias, de modo que não, Jerusalém, a cidade, Israel, precisa voltar a ser o que era, ainda que sujeita ao imperador persa. Então, Neemias conta todo esse desafio para o povo, e o povo civil, os líderes, aqueles que queriam e tinham o coração voltado para as leis do Senhor, desde
as leis de Moisés e aquilo que Esdras já havia preparado o povo, em que Esdras havia lido a lei do Senhor e por meio do templo ensinando o povo continuamente que tipo de povo Deus esperava que eles fossem para as pessoas à sua volta e para si mesmo. A vida com Deus necessária. A andar, a viver e conviver. Então, Neemias teve esse chamado no coração para empreender e liderar, mobilizar pessoas nesse grande projeto. A reconstrução dos muros era algo complexo, sim, porque envolvia mobilizar muita gente numa rotatividade de pessoas em que praticamente a execução necessitaria de trabalho 24 horas por dia, com turnos, pelo menos 3 turnos aí de 8 horas em revezamento, que ao mesmo tempo aqueles pedreiros ou todas as pessoas envolvidas no trabalho braçal, ao mesmo tempo que estaria trabalhando no trabalho braçal, teria que estar com espadas empunhadas, pelo menos na cintura, porque sabia que a qualquer momento viriam opositores, grupos de opositores, para que não avançasse essa obra. Neemias sabia de tudo isso, conscientizou todas as pessoas ali na sua mesa de reuniões de todos esses desafios, mas ao dizer que essa obra ela era do Senhor, estava no coração do Senhor, e Deus colocou isso no seu coração, e que a prova disso tudo é que Deus também colocou no coração do imperador para dar esse aval de reconstruir. Aí o povo se viu encorajado, porque esse projeto era um bom projeto. Isso nos ensina nos nossos dias que a todo momento vamos ter grandes desafios, grandes projetos a serem empreitados de uma forma coletiva. Não se trata de um chamado único, especial, individual para você, de modo que você tenha que fazer sozinho. Não, é envolver e estar envolvido com pessoas para fazer junto. Como acontece nas nossas igrejas, em que a igreja não se trata de paredes, templo, mas povo, pessoas chamados por Deus para viver e andar com ele, tal como semelhante ao povo de Israel, que era chamado povo do Senhor. Hoje a igreja, povo do Senhor, e fazer parte desse povo, basta reconhecer ser pecador e reconhecer ser Cristo único Senhor e se render a Ele com fé, arrependimento em fé, e fazer parte desse povo, dessa família que é a igreja do Senhor, pessoas do Senhor, povo do Senhor. É necessário enfatizar, porque muitos pensam que igreja é organização, um CNPJ, algo meramente humano. Não, estamos falando de um povo, uma família espiritual, não uma mera organização, um organismo vivo. E com isso, muitas vezes lidamos com contínuos projetos que envolve gestão de recursos e mais ainda gestão de pessoas para mobilizar, engajar, encorajar, impulsionar e levar a termo os projetos, quaisquer que sejam, projetos missionários de enviar obreiros a um campo. Isso é desafiador para ali mais pessoas ouvirem do evangelho e mais um grupo de pessoas, uma igreja ser plantada e seguir avante, ou mesmo de uma forma interna, numa igreja que ali está em trabalho, em expansão, de estabelecer os ministérios
de celebração, de culto, de ensino e pregação, de cuidado entre as pessoas por meio do discipulado, do batismo, de acompanhar as pessoas e identificar quais são os seus dons, talentos, habilidades para servir e se engajarem na obra do Senhor, ter o olhar para as pessoas de fora, em alcançar por meio da pregação do Evangelho e viver, acima de tudo do que pregar o Evangelho, viver este Evangelho entre as pessoas do convívio mais amplo e social. O trabalho é grandioso, o trabalho é desafiante e a todo momento. E aí, como fiz a pergunta inicial, você já se viu amedrontado, ansioso em fazer parte desse grande projeto do Senhor? Confie na liderança, como foi estes que confiaram na liderança de Elias, ao ouvir o projeto e ter certeza que esse projeto procede do coração do Senhor. Não se atemorize, encontre coragem, ouça quaisquer que sejam os diversos projetos que lhe sejam propostos. Ouça, entenda quando procede mesmo do coração do Senhor e se envolva. Não fique como não gosto muito dos termos crentez, né? Não fique sentado no banco, apenas observando, se envolva junto. E esse envolvimento é maravilhoso, porque faz com que mais pessoas juntos, trabalhando, a gente se conhece melhor, convive melhor e cresce junto. Milagres acontecem nessa edificação mútua, nesse envolvimento coletivo. Recentemente, em mais um momento de celebração ao Senhor que tivemos na nossa igreja, a Igreja Batista em Jordanópolis, em participar do coral. O coral, mais do que fazer apresentação naquele dia de celebração pelos 31 anos de ministério dos nossos irmãos pastor Adair e Zilene, lá na tribo dos Machacalis, em Batiga, no norte de Minas, o coral, quando semanalmente se reunia para ensaiar, aqueles pequenos momentos junto em que não somente fazendo o ajuste de vozes, mas compartilhando a vida. Irmã, como foi o seu dia na escola? Irmão, como foi o seu dia no trabalho, na sua casa? Aqueles momentos em que estamos juntos, em família, falando do cotidiano e ao mesmo tempo fazendo a obra do Senhor. Que coisa maravilhosa, que tempo maravilhoso. E quando nos reunimos naqueles mutirões, irmãos, irmãs, vamos precisar fazer mais uma limpeza na igreja, e a gente mobiliza, e aí a gente começa cedo, 8, 9 da manhã, e toma aquele café juntos, almoça juntos, e voltamos para o trabalho, fazendo aquele trabalho coletivo. O tempo em que estamos juntos, trabalhando e convivendo uns com os outros, isso é maravilhoso. Então muitas vezes a gente vê que grande que é a empreitada para o Senhor e nos receamos de nos dispor de dizer, Senhor, eis-me aqui. Mas quando damos esse passo de coragem, quando damos esse passo de ousadia e sabendo que esse projeto é um bom projeto, ai, que maravilhoso que é isso. Então fica aqui a minha palavra, que não é minha, é procedente da Bíblia. Estamos analisando a liderança de Neemias em gerir essas pessoas, em gerir os recursos, mas que fica aqui. Envolva-se, empreenda com coragem, porque o projeto não é nosso, o projeto é do Senhor. Quaisquer que sejam, cuidar lá das classes na escola dominical, cuidar da escala entre ensinadores, professores, pregadores, cuidar ali do café, do café semanal,
nas nossas escolas, na escola dominical, em cuidar das crianças, em cuidar dos adolescentes, em cuidar da classe de adultos, naquele momento em que nos reunimos para ensaiar para o louvor. Bem, o celebrar, o ensinar, o cuidar de pessoas, o alcançar das pessoas, envolve confiar na liderança que gere tudo isso e na igreja como um todo, que administra os recursos, todos envolvidos. Todos Deus chamou, todo salvo, todo homem salvo, toda mulher salva por Cristo, tem pelo menos uma vocação, um chamado, um dom de Deus para servir o povo, a igreja do Senhor. Então, empreenda com coragem, porque esse projeto, a igreja é projeto do Senhor. E é um bom projeto do Senhor. Envolva-se. Se disponha e diga, como disse o profeta Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Soberano Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por observar na vida deste teu servo Neemias a coragem, a ousadia que o Senhor deu a ele, mas acima de tudo, o Senhor sensibilizou o seu coração a sentir a necessidade de que a obra precisava seguir avante. Que tenhamos, como Neemias, essa mesma sensibilidade de identificar as demandas e necessidade da tua obra, do teu projeto e se envolver. E, ao mesmo tempo, quando estivermos na situação de ser liderados, como aqueles oficiais, pedreiros, Senhor, os ourives, os porteiros, todos os cidadãos e cidadãs de Jerusalém. Nós, no nosso contexto, todos nós, ao ouvir o projeto que o Senhor tiver confiado, a visão, primeiramente aos líderes, que possamos identificar esse projeto ser do Senhor e nos envolver, nos engajar com coragem. Muitas vezes essa coragem ela não é nossa, então suplicamos a Ti, nos dê a coragem, mas nos mobilize, nos impulsione a nos envolver nessa obra, nesse projeto que é do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, é a minha oração que faço em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, tenha um excelente dia no Senhor e empreenda com coragem no bom projeto que é do Senhor.